Olá, eu sou a Leandra Butão aqui do Reiki Online Brasil e primeiro eu quero agradecer, a Drica e eu estamos muito felizes pelo resultado. Um monte de pessoas nos escreveram de volta quando nós mandamos o questionário perguntando o que você precisa de saber, o que você gostaria que nós disséssemos. Então muita gente mandou um monte de feedback, um monte de resposta e gratidão, vocês foram muito amáveis, muito gentis e agora nós temos muita coisa para conversar. E um dos assuntos mais recorrentes de todos que vocês nos mandaram é esse aqui. Eu vou falar sobre a depressão, sobre como o Reiki pode ajudar você a tratar a sua depressão ou você a tratar a depressão de alguém que esteja doente. Bom, então vamos começar falando o seguinte. Existe hoje uma banalização desses termos porque, como hoje a literatura médica pode ser acessada através de YouTube, através de internet, do Google, então a gente dá uma googada e já sabe tudo que uma doença é, como é que funciona, e é como se nós tivéssemos frequentado a faculdade de medicina, a faculdade de psicologia, e gente, não é assim, né? Então tem muita banalização a respeito desse termo, depressão, ansiedade, bipolaridade. Então é muito comum alguém que tem oscilação de humor, é de um jeito de manhã, mais tarde está de outro, aí a gente fala, ai, fulano é bipolar. Não é assim, não é assim. Infelizmente, nós estamos agora usando isso de uma maneira muito trivial e muito corriqueira. Uma mudança de humor é muito tranquilo, inclusive tem pessoas que têm essa característica, né? Mudança de humor. O estado de bipolaridade, gente, é um estado assim muito clássico, muito bem descrito, tanto pela medicina quanto pelas ciências como psicologia, neurologia, né? Então, a bipolaridade tem dois estados. Uma hora a pessoa está eufórica, mas eufórica assim, ela quer, por exemplo, se ela é dona de casa, ela quer lavar a casa, ela quer pôr tudo pra cima, ela quer alegria, né? Aí, passam-se 2 dias, ela tá na cama e ela não consegue levantar da cama para tomar banho. Então ela fica deitada, ela não consegue se mover. Então tem esses dois estados, que é um estado assim de letargia e um estado de euforia, que são muito diferentes, muito grandes, um muito próximo do outro, e a oscilação é drástica. Isso é bipolaridade. Quantas pessoas assim você conhece? Tem certeza que são muito poucas. E pessoas que têm oscilação de humor, que de manhã está de um jeito, de tarde está de outro. Cancerianos, por exemplo, que têm regência da lua, são pessoas que têm oscilação de humor. Geminianos, são pessoas que têm muita oscilação de humor. Não é bipolaridade. Depressão, que é o assunto que a gente vai falar hoje, né? Tristeza não é depressão. Insatisfação não é depressão. Depressão é um quadro clínico, onde a pessoa está realmente afetada. E um deprimido, eu vou dizer, nossos dados não são bons. 1 para cada 10 pessoas no Brasil está ou estará com depressão. Então ela é uma doença. Não pode ser tratada com trivialidade, como se fosse alguma coisa. Precisava assim de mais respeito da parte nossa quando nós falarmos sobre essas coisas, porque por exemplo, eu não posso usar isso de maneira vulgar. Estou deprimido. Não é assim. A depressão é uma coisa, é uma doença. Se você estiver doente, se você estiver precisando de tomar remédio, receber tratamento, se você não consegue alegria para se levantar da cama, e isso está ficando assim, uma coisa comum, 10 dias, 9 dias, 15 dias, há 1 mês você está assim, então sim, você está doente, isso é um caso clínico. Agora, estar triste é uma coisa completamente adequada. Vamos supor que você perdeu algum ente querido, ou que você sofreu
um prejuízo, bateu no seu... Por exemplo, essa semana a gente trocou de carro recentemente, meu marido foi estacionar o carro numa rua aqui em Goiânia e caiu uma árvore. Olha que sorte, caiu uma árvore em cima do nosso carro. Nós ficamos alegres ou tristes? A gente ficou triste, o carro estava novo, a árvore caiu em cima, estacionou-se o carro, a árvore caiu. Então era adequado ficar triste, não é? Era inadequado sair gargalhando, achando aquilo... Tem uma certa... Eu digo que não tem uma certa graça, porque é muito azar ou sorte você parar e a árvore cair em cima naquele exato momento. Mas enfim... Estar triste por um prejuízo desse é adequado para a gente poder gerar respostas para aquela situação, para que eu possa, aquela tristeza, ela é algo que me faz pensar a respeito. Então, se eu perco alguém, se eu me separo de alguém, é adequado, é lúcido ficar triste, é lúcido às vezes eu ficar bravo, me irritar. A gente já falou sobre a energia da raiva, ela é uma energia adequada. Isso não é estar deprimido. A depressão é uma doença grave, ela vai causando perdas, perda de apetite, perda de interesse sexual, ela pode também causar um problema neurológico, ela pode causar perda de memória. Você entra num estado de completa apatia e de desinteresse, pode levar à morte, pode levar ao suicídio. Precisa de acompanhamento psiquiátrico, precisa de remédio e precisa de acompanhamento psicológico. Então, nós estamos falando de uma doença, é uma coisa séria. Nós não estamos falando de algo como mudança de humor. Mesmo para o caso de uma doença classificada, que é a depressão, o reiki pode ajudar. Inclusive, existe uma técnica, que é uma técnica muito específica, que a gente aprende no segundo nível, com o símbolo do Sei Reiki, que é para tratamento de problemas mentais, ou também usado para compulsões. Mas se você é só nível 1, se só sabe o Chokurei, então também não tem problema, porque o mais importante disso tudo é que o Reiki é uma energia inteligente, autoconsciente e autorregulada. Então, o que uma pessoa com depressão precisa? Ela precisa de aplicações de Reiki um pouco maiores, mais ostensivas, do que uma pessoa que tem um problema físico ou só desenergização diária, que acontece porque você levanta cedo, trabalha, uma coisa trivial. Então, uma pessoa que está com um quadro clínico de depressão, ela vai precisar de mais números de aplicações. Então, eu recomendo que uma pessoa que esteja em fase aguda de depressão, ela receba Reiki pelo menos 2 vezes por semana, ou pelo menos 1 vez por semana, todas as semanas, até sentir que aquele quadro está amenizando. Concomitantemente, paralelamente, a pessoa continua tomando a medicação, continua fazendo acompanhamento psicológico, se ela fizer já, e aí nós vamos começar a incentivar essa pessoa, através da prática do Reiki, para que ela receba aquilo, mesmo essa doença, como uma demonstração do que está acontecendo na vida dela, para que ela possa olhar por que essa doença chegou. Porque eu sou da teoria de que todas as nossas doenças, elas têm cunho psicológico, elas têm cunho particular. Nós fazemos as nossas doenças nos dizem respeito, elas querem nos contar algo. Às vezes nós estamos judiando muito do nosso corpo físico, estamos levando cargas muito grandes, e aí aparece um diabetes, aí aparece uma pressão alta, um aumento de triglicéridos. Então, não acontece nada conosco que não esteja sendo causado por nós mesmos. Mas tem doenças genéticas. Sim, existem doenças genéticas, doenças hereditárias. Às vezes a pessoa já nasceu com câncer, às vezes ela já nasceu com uma cardiopatia. Mas eu que sou de uma linhagem e aconteceu comigo, portanto é a minha realidade da minha doença, que eu tive um aneurisma, então eu acredito que mesmo nesses casos, essa doença, que eu acredito em vidas passadas, e a maioria das pessoas que pensam assim, dessa maneira que eu também acreditam, ou em vidas passadas ou em memória celular,
Então, mesmo isso é algum resquício de algo que eu preciso trabalhar, ou quem acredita em memória celular dos meus antepassados, ou eu que acredito em vidas passadas, eu tenho que trabalhar de meus níveis e minhas personalidades anteriores. E a depressão é uma doença que sinaliza um constante deselo, uma falta de zelo comigo mesmo, quando eu cuido muito dos outros e não cuido de mim. Porque a depressão, ela tem uma característica básica que é desânimo. Do grego, ânima significa alma. Então, uma pessoa que está desanimada, ela está sem alma, ela não tem movimento, porque ânimo é movimento. Animal, por exemplo, é porque ele está animado, né? E uma pessoa desanimada, ela está sem movimento, ela está sem alma. A depressão tem essa característica, ela tira isso das pessoas. Então, o que eu indico para quem tem problema de depressão? Primeiro, aplicações mais ostensivas de reiki, de 1 a 2 vezes por semana. Se você é reikiano e está tendo depressão, faça a autoaplicação. Agora, se você está deprimido e é reikiano, eu indico que você procure outra pessoa que também seja, porque uma das características da depressão é que a gente perde completamente a vontade de fazer coisas. Então, às vezes a gente mesmo saudável tem preguiça de fazer a autoaplicação, imagina uma pessoa deprimida. Então, procure uma pessoa que já é reikiana e receba reiki dela. E eu recomendo também que você faça meditação Gachô, que você entre em contato com a energia reiki através do sol, através do ar, tomando água com consciência, respirando com consciência. Então, não é fácil falar sobre depressão, não é fácil, não é uma coisa ordinária, que seja tranquilo. Não é tranquilo. Os tratamentos são longos, são demorados e vai precisar do acompanhamento do reiki, do acompanhamento medicamentoso, do acompanhamento psiquiátrico ou psicológico, tá? Então, é uma doença grave, é uma doença perigosa e eu vou puxar a orelha aqui de quem fica falando que é deprimido e não é doente. Não fala mais isso porque não está correto. Fala que você está triste, fala que você está irritado, mas não fala que está deprimido, tá bom? Porque as palavras têm poder. E você, de uma simples tristeza, pode evoluir, sim, para uma depressão. Porque se você acredita que está ficando deprimido e começa a atrair essa condição para você, você acaba ficando, tá bom? Então é isso. Se você conhece alguém que esteja nesse caso, administre reiki para ela, mesmo que seja à distância, porque vai ajudar muito para que ela encontre uma melhor condição de resolver esse problema, tá bom? E vamos falar muito mais vezes disso. Hoje foi só a primeira vez, mas nós vamos tocar nesse assunto outras vezes também. Se você gostou do que nós falamos aqui, clique aqui pra gente, curte, não curte, compartilha, comenta, indica o nosso canal para as pessoas, vem fazer parte com a gente, gente. Inscreva-se, tá? Porque cada vez que você se inscreve, você recebe o aviso de que nós estamos publicando vídeos novos. Bom, e depois de tudo isso que eu falei, eu quero saber de você. Você que está me assistindo aí. Você acha que você tem depressão? Ou você acha que você tem oscilações de humor? Conta pra mim, comenta aqui, porque eu quero conversar com você, eu quero saber o que você sente. Coloca aqui pra mim no comentário e me conta, você acha que você tem depressão? É isso que eu quero saber e a gente então vai se falando por aqui. Por hoje foi um grande prazer estar na sua companhia, espero que você tenha dias maravilhosos. Um grande beijo. Gachô!